Bora lá, pessoal, para uma questão da competência 5, habilidade 16, certo? E quando a gente lê o anunciado, você pode até se perguntar, mas tem muito cara de habilidade 15, que fala sobre contexto histórico. Mas o que que acontece? Ela é uma questão da habilidade 16, porque ela traz ali o contexto histórico, quando traz aqui, ó, 1902, texto de Olavo Bilac, mas ela fala sobre os procedimentos que Olavo Bilac utilizou. E essa questão é, eu acho, de uma não tem nem adjetivo. Foi uma questão que eu errei, tá? No Enem 2023. E é uma questão que está sendo contestada, foi contestada por muitos professores, por muitos profissionais da área, porque ela não faz sentido. Então, se você errou essa questão, não se sinta mal, seu professor errou também. E como ela é uma questão de nível difícil, ou seja, de nível avançado, ela não vai repercutir tão negativamente na sua TRI, tá legal? E vamos ter que ler esse texto só para comprovar isso. É um texto de quem? De Olavo Bilac. Olavo Bilac é do parnasianismo, aquela galera que fazia batalha de rima. Então a gente tem aqui, ó, publicado em 1902, o texto de Olavo Bilac enfatiza as mazelas da escravidão no Brasil ao fazer o quê? Então, como que esse texto de Olavo Bilac enfatiza, deixa claras as mazelas da escravidão no Brasil? Vamos dar uma olhada. Título: A Escravidão. Arrasou, Olavo. Olha só. Esses meninos que aí andam jogando peteca não viram nunca um escravo. Eu vou deixar isso aqui em destaque, de outra cor, só para a gente voltar adiante. Peraí, esse trecho também. Quando crescerem, saberão que já houve no Brasil uma raça triste, votada à escravidão e ao desespero. E verão, esses meninos, né, verão nos museus a coleção hedionda dos troncos, dos viramundos e dos bacalhaus. E terão notícias dos trágicos horrores de uma época maldita. Então, esses meninos que jogam peteca hoje, aqui em 1902, eles vão se lembrar que até 1888 houve aquele processo de escravização de pessoas e tal, os troncos, essa época maldita, filhos arrancados ao seio das mães, virgens violadas em pranto, homens assados lentamente em fornos de cal, mulheres nuas recebendo na sua mísera nudez desvalida o duplo ultraje das chicotadas e dos olhares do feitor bestial. Então ele tá falando, esses meninos aí que estão jogando petequinha, tá? Que era a geração Z da época de 1902, eles nem imaginam, né? E nunca viram escravo. E quando eles crescerem, ou seja, esses meninos se tornarem adultos, eles não saberão que já houve, eles saberão, aliás, que já houve no Brasil uma raça triste, que já houve escravidão. Então, eles saberão. Aí, continuando. Mas a sua indignação, ou seja, desses meninos, nunca poderá ser tão grande como a daqueles que nasceram e cresceram em pleno horror. No meio desse horrível drama de sangue e lodo, sentindo dentro do ouvido e da alma, numa arrastada e contínua melopeia, o longo gemer da raça mártir, orquestração satânica de todos os soluços, de todas as impressões, de todos os lamentos que a tortura e a injustiça podem arrancar a gargantas humanas. Então ele está falando que essas pessoas vão saber o que houve, vão ficar bestificadas com isso, tá? Então vamos voltar para cá, vamos voltar para o nosso enunciado, que diz: publicado em 1902, o texto de Olavo Bilac enfatiza as mazelas da escravidão no Brasil ao fazer o quê? Letra A. Ele enfatiza as mazelas ao descrever de modo impessoal as consequências da exploração racial sobre as gerações futuras. Então, ó, descrever de modo impessoal, não. Ele traz muita subjetividade aqui, quando ele traz as adjetivações, ele fala esse horrível drama de sangue, né? O gemer da raça mártir, orquestração satânica, isso não tem nada de impessoalidade. Impessoalidade é quando você traz objetividade. Geralmente em textos literários não há muita objetividade, há bastante subjetividade, pessoalidade. Letra B. Então ele enfatiza as mazelas da escravidão ao, letra B, contrapor a infância privilegiada das crianças da época à infância violentada das crianças escravizadas. Essa aqui foi a alternativa que a maioria das pessoas marcou, tá? Apesar de ela trazer uma restrição. Quando a gente fala contrapor a infância privilegiada das crianças da época, tá? As crianças estão jogando peteca.
a infância violentada das crianças escravizadas. Quando a gente fala essa comparação das crianças que jogam peteca com das crianças que foram escravizadas, eu acho que isso recorta. Não é só uma comparação com as crianças que foram escravizadas, todas as pessoas que foram escravizadas. Mas, dentre todas as alternativas, essa é a que mais condiz com um gabarito. Foi a que eu marquei, mas ela não está certa. Vou até apagar aqui para não te confundir, ok? Olha o que diz a letra C, que é o gabarito, vou logo, né, antecipando aqui. Então, ele enfatiza as mazelas da escravidão ao antecipar o futuro apagamento das marcas da escravidão no contexto social. O que que pega aqui, ó? Futuro apagamento das marcas. Então, essas marcas não serão apagadas. A partir do momento que ele fala aqui, ó, quando crescerem, saberão que já houve no Brasil uma raça triste. Então, eles saberão. Não houve, de fato, um apagamento, né? Então, ele dá, inclusive, detalhes sobre isso. E aí, a sua indignação nunca poderá ser tão grande como a daqueles que nasceram e cresceram em pleno horror. Aqui a gente poderia até fazer uma remetência às crianças que foram escravizadas. Então, quando a gente fala que essas crianças que jogam peteca ficarão indignadas no futuro, e, inclusive, ele completa: essa indignação delas nunca poderá ser comparada à indignação de quem vivenciou isso. Então, isso já descarta um apagamento futuro, que as pessoas lembrarão, as pessoas se indignarão, as pessoas irão aos museus, verão ali os troncos. Então, se, inclusive, ele remonta aqui, ó, e verão nos museus a coleção hedionda de troncos, dos viramundos, então não haverá um apagamento, certo? Mas letra C foi o gabarito, tá? Contestaram, mas não foi anulada a questão. Letra C, mas ainda continuo com a letra B. A letra D está dizendo o seguinte, que ele enfatiza as mazelas da escravidão ao criticar a atenuação da violência contra os povos escravizados nas memórias retratadas pelos museus. Então, ele não enfatiza a escravidão quando ele critica a atenuação. A atenuação seria a suavização da violência contra os povos escravizados nas memórias retratadas pelos museus. Não, ele diz inclusive que os museus trarão essa coleção hedionda de troncos, de viramundos, dos bacalhaus e tal. Então, assim, não vai haver uma atenuação. Mas sempre será uma atenuação, uma vez que nem todo mundo viveu isso. E letra E, ele enfatiza as mazelas ao imaginar a reação de indiferença de seus contemporâneos com os escravizados libertos. Não, indiferença não, ele está dizendo que as pessoas ficarão indignadas, tá? Então não pode ser a letra E. Essa questão tá horrorosa, tá? Está contestável, mas o gabarito que Dona Inep trouxe pra gente foi letra C, e é letra C, tá? Vamos aceitar. É o gabarito.